Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Levítico capítulo 23, versículo 9. Vamos ler o 9. Vamos ler até o 14, né? Ia ler só 2, mas vamos ler tudo. Diz assim, ó. As primícias. Irmãos, eu vou pregar novamente sobre esse assunto hoje, porque alguns irmãos me procuraram durante a semana me fazendo perguntas, tá? Então eu vou pregar novamente sobre este assunto. Diz assim, ó. As primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, mais uma vez eu te glorifico, Senhor, porque estamos aqui. Obrigada porque o Senhor nos dá vida, nos dá saúde, nos dá força, o Senhor quem nos sustenta. Obrigada pela proteção, ó Pai. E em nome de Jesus eu peço que Tu venhas me usar para ensinar a Tua palavra, Senhor, que não seja eu falando, mas sim o Senhor através de mim. Querido Deus, que eu desapareça, mas a Tua glória resplandeça neste lugar, neste altar, na minha vida e na vida dos Teus filhos que aqui estão. Senhor, fica conosco, fala Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Então, como eu falei, irmãos, eu vou pregar novamente sobre este assunto, porque terça-feira passada eu falei rapidamente, né, no finalzinho da mensagem sobre isso. E alguns irmãos então me procuraram durante a semana e me fizeram perguntas sobre esse assunto. Então eu vou repetir esta parte, né, da mensagem de semana passada. Vou explicar um pouquinho melhor, com mais tempo hoje, para você não ficar com dúvidas. E também, irmãos, eu fui questionada durante a semana sobre o que eu preguei então terça-feira passada a respeito da crise, né, no nosso país, e se eu era a favor do que os caminhoneiros fizeram. Então, só deixando um esclarecimento maior aqui, como eu falei semana passada, sou a favor do protesto dos caminhoneiros, eu não sou a favor de greve, tá, irmãos? Porque a Bíblia é contra a greve. Mas um protesto que tenha organização e que tenha, vamos dizer assim, decência, né? Que não seja nada que passe dos limites, um protesto, uma manifestação, eu sou a favor, sim. E porque a gente sabe, né, de situações em que alguns irmãos, alguns caminhoneiros, desculpe, e até irmãos, né, caminhoneiros, que passam por situações difíceis por causa do abuso, né, dos preços que estão no nosso país.
Mas assim, ó, eu sou a favor da manifestação, mas eu não sou a favor de desordem. Porque no meio de um protesto organizado, sempre tem aqueles que passam dos limites, né? Tem aqueles que se aproveitam da situação dos outros para fazer baderna, para fazer confusão. Não é verdade? Então, deixar claro isso, irmãos, porque eu fui questionada sobre isso, do que eu falei terça-feira. Eu sou a favor da manifestação, do protesto que os caminhoneiros fizeram, mas enquanto tiver ordem, né? Que seja uma coisa organizada, sem prejudicar ninguém. Então, quando passa disso, aí já não tem mais condições, né? A gente está vendo por aí, acho que agora está mais tranquilo, eu até confesso que parei de acompanhar, mas teve regiões aí em que carros, né, foram atacados porque queriam apenas abastecer. Então isso eu já acho errado. Mas, então só deixando claro isso, sou a favor de manifestação com ordem, mas não bagunça. Tá, irmãos? Amém? Ficou entendido isso? E então agora vamos para o assunto, né, das primícias. E antes de começar a pregar então sobre isso, irmãos, quero dar parabéns para vocês. Porque eu falei rapidamente, né, na semana passada, e muitos irmãos se interessaram e já separaram a sua oferta de primícia e já entregaram a sua oferta de primícias. Então a gente pode observar assim, ó, que o povo realmente quer obedecer a Deus, né? Aquele que quer, né? Tem gente que não quer, mas você que quer tem bênção do Senhor. Então parabéns por vocês que já se manifestaram assim para querer obedecer. Amém? Então vamos lá. Então veja só, semana passada eu falei rapidamente, né? Eu dei a diferença para vocês a respeito de dízimos, ofertas, votos e oferta de primícias. Então olhe só, o dízimo não tenho motivo de agora dar maior explicação, porque vocês já conhecem bem, mas é o 10%, né? E dízimo é em sinal de fidelidade, tá, irmãos? É ordem de Deus, é lei de Deus, é mandamento. Não foi criado por homem algum, é bíblico. Foi Deus quem deu essa ordem, que os seus, né, aqueles que querem ser fiéis a Ele, devem separar a 10ª parte de tudo que cai na sua mão, ou seja, 10%. Amém? E até esqueci de falar isso aqui antes de eu começar a explicar. Vocês sabem que eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade. E eu não estou falando aqui coisas para vocês, para dizer assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão ficar rico e milionário, como a maior parte das igrejas fazem, dos pregadores fazem. Não estou fazendo isso com esse objetivo, não posso e nem quero enganar vocês, mas o que eu tenho que falar é o que está na Bíblia. Então, já que eu fui questionada sobre isso, vou ensinar vocês sobre o que a Bíblia fala, tá, irmãos? Mas deixando claro também que sou contra aqueles pregadores e aquelas igrejas que chamam o povo dizendo: venham porque você vai ficar rico. Porque não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é salvar a alma. Jesus veio para salvar a tua alma e não para te deixar rico. Mas o Senhor quer abençoar o seu povo com aquilo que é necessário para nós vivermos. Então o Senhor nos dá aquilo que nós vamos precisar. Não em exagero, como é pregado por aí. Então deixo isso bem claro para vocês, irmãos. Sou contra a teologia da prosperidade que diz de 100 que você recebe 1000. Não é isso que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar o que realmente está na Bíblia a respeito de oferta, de dízimo, ou seja, do nosso sustento.
como um segredo que Deus passou para nós não passarmos necessidade. Amém? Então isso é bíblico. Deus não quer que você passe necessidade em nenhuma área da tua vida. Mas nunca Ele colocou escrito aqui na Bíblia, e nem você vai ouvir da minha boca algum dia que Deus quer te deixar rico. Entendido isso, irmãos? Deus quer nos dar aquilo que nós precisamos para viver. Ele não quer que nós passemos necessidade. Mas essa história que anda por aí de dizer que Deus quer te deixar rico, milionário, de empregado, Ele quer te fazer patrão. Se você chegar a ser patrão, é bênção de Deus, claro. Mas não é esse o objetivo do Evangelho. E não é isso que eu estou pregando hoje. Amém? Então vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz, então, para o nosso benefício, para nós não passarmos necessidade. Por que eu entrei nesse assunto semana passada? Por causa de toda a situação que estava passando aí, né? O Brasil, toda essa crise aí. E como os irmãos se interessaram, então, vou explicar melhor hoje. Então veja só, o dízimo é o 10%. Nós temos a palavra do Senhor que nos garante isso. E que o dízimo, irmãos, ele não pode ser substituído por outro valor, porque é lei de Deus, ou seja, é 10% do teu valor financeiro, do teu salário. Se você ganha 1.000, teu dízimo é R$100, amém? Então o dízimo não pode ser substituído por cestas básicas, como o pastor sempre pede aqui, ou por alguma outra doação. Não, dízimo é dízimo. Oferta é oferta, que nem cesta básica, doação de roupas, agora no inverno, né? Isso se torna oferta. Mas dízimo é o valor financeiro, 10% de tudo que tu ganha. Amém? Aí temos o voto, né? O dízimo é em sinal de fidelidade. Você dá se você quer, mas se você não der, você demonstra diante de Deus que você não quer ser fiel a Ele, porque não é lei criada por homem, é lei criada por Deus. O que é o voto? O voto é um compromisso que você sente de fazer. Ninguém está te pedindo. Por exemplo, se você assiste um culto, uma mensagem, e lá no meio da mensagem, ou mesmo lá na tua casa, você sente de fazer um voto com Deus para determinada coisa. Quem sabe você diz assim: Senhor, eu quero receber tal bênção, então eu quero fazer um voto ao Senhor. Mas esse voto, irmãos, nunca você pode fazer para Deus como se você estivesse negociando com Deus. Deus não se corrompe. Deus não vai te dar alguma coisa porque você prometeu certo valor financeiro para Ele. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus precisa que você ajude no seu reino a manter a sua casa. Mas se a pessoa não quiser dar, Deus levanta quem quer, porque a obra dele tem que ser feita. Mas Deus não se corrompe. Então Deus não vai te dar determinada bênção porque você prometeu certo valor em dinheiro para Deus. Isso não é assim, não é assim que funciona. E isso está sendo ensinado na maioria das igrejas. Prometa para Deus R$1.000 que você vai ter 100.000. Não é isso, não funciona assim, isso não é bíblico. Quando você faz um voto com Deus, você tem uma razão específica. Você vai fazer lá a tua oração e falar para Deus aquilo que você sentiu no coração. Senhor, eu quero tal bênção. E como sinal de gratidão, então, eu quero dar determinada oferta. Mas não em troca. Em troca, Deus não faz nada, Ele não precisa disso. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ficou entendido então o que é o voto? E o valor do voto, irmãos, é Deus que coloca no teu coração. Se é R$1.000, se é R$100, se é 10 centavos. Deus não se importa com o valor, Ele se importa com a fidelidade do teu coração. Amém?
Então, voto é isso, é você e Deus em determinada situação da tua vida. Ah, pastora, eu nunca fiz um voto. Tenho que fazer? Não, você não é obrigado a fazer. Você faz se Deus tocar no teu coração. E se você sentir necessidade disso. Amém? Aí tem a oferta voluntária. O que é a oferta voluntária? Os irmãos, desculpem por eu estar assim, com a voz um pouco ofegante, é porque eu estou um pouquinho gripada, tá, irmãos? O que é uma oferta voluntária? É essa oferta que você, não é nem o dízimo e nem o voto. É a oferta que você entrega quando você está aí no teu lugar, que as irmãs diaconisas passam com a salva. Você sente de ofertar, você põe a mão no teu bolso, você tira uma oferta e entrega. Isso é oferta voluntária. Você dá o quanto você quiser e quando você quiser. E uma coisa eu quero que vocês entendam, irmãos. Ninguém é obrigado nem a dar o dízimo e nem a ofertar. Ninguém é obrigado. Você pode frequentar uma igreja por 10 anos e nunca ofertar nada. Porque não é o pastor que vai ter direito de te obrigar a alguma coisa. Quem te dá o conhecimento e te faz entender a necessidade disso é o Espírito Santo. Não é o pastor ou a denominação. Você pode frequentar um culto e você nunca precisa ofertar. Mas aí é você com Deus. Ninguém tem nada que se meter na tua intimidade com Deus. Amém? Então a oferta voluntária é isso. Mas a gente sempre diz assim, ó, Deus é tão maravilhoso. O sustento que nós temos, o nosso salário, o dinheiro que a gente recebe para poder se manter, porque todo mundo precisa de dinheiro. A Bíblia diz que nós não devemos amar o dinheiro, e eu prego isso sempre para vocês. Nunca deixe o teu coração se corromper com o valor do dinheiro. Você tem que mandar no dinheiro, e nunca deixe o dinheiro mandar na tua vida. Mas todos precisam trabalhar, todos precisam ter como se manter. Mas quem dá esse sustento para você é Deus. Porque se você não tivesse a bênção de Deus, você não poderia nem trabalhar. Uma pessoa que não tem a bênção de Deus e não recebe saúde, pode trabalhar? Pode até trabalhar meio doente, mas não tem alegria, não tem bênção. Então Deus é tão maravilhoso que Ele dá condições para nós termos o nosso trabalho e o nosso sustento, que por isso a gente retribui. Em sinal de gratidão a Deus, ofertando, sendo dizimista. Por quê? Porque nós somos gratos a Deus. Então, um coração agradecido é tudo que Deus quer. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Amém? Então, essa é a oferta voluntária. Você dá no culto quando você sente de dar, né? Aí tem gente que pode dizer assim, se eu nunca sentir de dar, não dê, não dê, né? Você e Deus, ninguém pode te obrigar. E aí chegamos nas primícias então. O que é a oferta das primícias? E é isso aqui então que nós lemos, né? Em Levítico 23, 9. Em Levítico 23, 9... Deus está falando então para Moisés ensinar para o povo a respeito das festas e das ofertas. Lembram da série que eu fiz aqui de mensagens com vocês a respeito das solenidades, das festas de Deus? Amém? Lembram, irmãos? Então veja só relembrando rapidamente que as festas de Deus são 7. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas 7 festas, para cada uma, Deus deu uma, vamos dizer assim, uma direção a seguir. E como eu já não vou pregar agora novamente sobre isso, tá? Mas só para fazer você relembrar aí, refrescar um pouquinho a tua memória. A festa da Páscoa, Jesus cumpriu quando Ele morreu. Amém? Então, lembrados disso? Foi bem falado aqui, nós falamos muito sobre isso.
A festa dos pães asmos, Jesus cumpriu no seu sepultamento. Então, os 3 dias que ele ficou no sepulcro, ele cumpriu a festa dos pães asmos. Daí vem a festa das primícias. A festa das primícias, Jesus cumpriu na sua ressurreição. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, tá? Depois tem a festa do Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Então essas 4 festas Jesus já cumpriu na sua primeira vinda, né? Quando ele esteve aqui. Essas 4 festas Jesus já cumpriu. Falta ainda a festa das trombetas para ele cumprir a expiação e os tabernáculos. Quando que ele vai cumprir isso? Festa das trombetas é o arrebatamento da igreja, que eu vivo falando para vocês. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, Jesus vai estar cumprindo essa festa das trombetas. Aí tem a festa da expiação, que é o Yom Kippur. Estão lembrando, irmãos, de tudo que nós falamos? E daí, então, é a parte da grande tribulação. E por último, a festa dos tabernáculos, ou Sucote, que vai ser o cumprimento, então, no período do milênio, quando Jesus instituir aqui os 1000 anos de paz, no seu reinado de paz aqui na terra, né? Então, olha só, essas festas, as 4 Jesus já cumpriu, as 4 primeiras, e as 3 últimas ele ainda vai cumprir. Então, para que eu te falei isso? Para você lembrar das festas, para nós podermos entrar agora no assunto da oferta das primícias. Então, o que é primícia? Primícia é a primeira parte, é o melhor, é o mais importante, é aquilo que você tira em primeiro lugar. Para quem? Para Deus. Então, primícias, e Deus falou aqui para Moisés, para que os filhos de Israel ofertassem as primícias. Como assim? Isso aqui eu falei muito quando eu expliquei sobre essa festa, mas eu vou falar para você se lembrar. Quando o agricultor, né, o lavrador, vamos dizer assim, ia colher, ele fez a sua plantação, aí chegava o tempo da colheita. Quando ele ia colher, antes ele tinha de colher as primícias, para ofertar no templo para Deus. Como que isso acontecia? Primeiro era a plantação da cevada, depois a do trigo e por último a da uva, a colheita, né? E na colheita então da cevada acontecia o seguinte, a plantação estava começando a madurar, estava chegando no tempo de fazer a colheita. Aí os primeiros ramos que maduravam, o responsável, né, o dono daquelas terras, o dono daquela plantação, ia lá, separava aqueles molhos, vamos dizer assim, aqueles feixes das cevadas que estavam já maduras, no meio das outras que ainda não tinham amadurecido. Então ele colocava corda, um barbante, alguma coisa assim, para marcar aqueles galhos mais maduros. E quando chegava aí o dia da oferta das primícias no templo, ele ia lá, cortava todos aqueles feixes da cevada, juntava tudo, aqueles que tinham madurado, pegava e levava para o sacerdote no templo. Era a oferta das primícias. Como assim? Ele tirava a primeira parte para Deus. Depois ele ia colher o resto. Mas primeiro as primícias. E o que ele fazia? Ele levava para o sacerdote no templo. O sacerdote abençoava. A palavra de Deus nos diz aqui que o sacerdote movia diante de Deus, então apresentava a Deus como nós apresentamos aqui as ofertas, fazemos uma oração, amém? Então o sacerdote pegava aqueles feixes de cevada e movia diante de Deus. Ele fazia isso aqui, ó, ele movia diante de Deus, para quê?
em sinal de que aquele homem, aquele chefe de família, aquele agricultor, estava consagrando a Deus as primícias da sua lavoura. Amém, irmãos? E daí, todo aquele resto de plantação que tinha ficado lá, ele podia usufruir. Mas olhe bem o que nós lemos ali no versículo 14. Quando Deus disse assim para Moisés, para dizer para o povo: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Então assim, se o homem lá, o dono da lavoura, colhia os feixes de cevada, mas ele não ia no templo, porque nem todos moravam perto do templo. Às vezes tinha de fazer uma viagem longa para chegar no templo. Então ele dizia assim: eu vou deixar guardado na minha casa até eu poder ir em Jerusalém levar a oferta. Ele podia deixar guardado. Só que enquanto ele não entregasse no templo, ele não podia fazer pão com o resto da colheita que ficou para ele. Amém? Entendido isso? Olha ali, não comereis pão nem trigo torrado. Então, nem da oferta da cevada, nem da oferta do trigo, ele não poderia comer sem antes entregar. Ele até poderia comer, mas daí ele não teria a bênção de Deus naquele resto que ficou para ele. Então, para ele ter a bênção de Deus no resto da colheita, porque era praticamente toda a colheita, porque o feixe de cevada que ele tirava era mínimo comparado com a colheita toda. Então, enquanto ele não entregasse, ele não deveria fazer pão. Então, ele tinha que entregar. Porque se ele fizesse pão, se a família dele comesse o pão antes de a oferta ser levada no templo, eles poderiam até comer, mas não teriam a bênção de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha a importância da oferta das primícias. E por que Deus quer isso? Para que o seu povo demonstre que Ele é o principal. Se Deus é o principal na tua vida, o teu melhor você vai dar para Deus. E Deus não pede muito. Veja só, é uma oferta. Todo o resto da plantação é tua. E quando o sacerdote movia a oferta lá no templo, a bênção de Deus automaticamente ia para todo o resto da colheita. Então tudo aquilo que tinha ficado lá na lavoura, ou que ele já tinha colhido e guardado em um celeiro, estava abençoado. Se não fosse assim que ele fizesse, ele até poderia comer, mas estaria em desobediência e não teria a bênção de Deus. E aí, em várias partes da Bíblia, a gente vê quando, até lá em Malaquias 3,10, fala a respeito do gafanhoto, né? Demonstrando que muitas vezes pestes atacavam as colheitas. Por quê? Não tinha sido feita a oferta das primícias. Então a bênção não estava lá. Deus não tinha responsabilidade de proteger aquilo que não tinha sido ofertado para ele de primícia de coração. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E aí então, as pessoas tem alguns que dizem assim, uma boa parte dos evangélicos, vamos dizer assim, dizem isso. Mas isso era lá no Velho Testamento. Nós hoje vivemos na graça. Deus não quer mais isso. Será? Olha o finalzinho ali do versículo 14. Vou ler de novo o 14 inteiro. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Agora olha aqui. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então não é coisa que ficou no Velho Testamento. É para nós, povo de Deus. Nós somos povo de Deus, então essa bênção é para nós também. Amém? E alguns dizem daí, mas isso na graça não tem mais necessidade. O que as pessoas não entendem
é que nós vivemos no tempo da graça, mas nós somos revestidos pela lei. É como se, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Esse copo aqui representa a dispensação da graça, que é a que nós vivemos, né? A lei, alguns dizem a lei não tem mais validade. Bem pelo contrário, a lei serve de proteção ao redor da graça. Porque a graça, nós temos Jesus, né? Não precisamos morrer para ser salvos no nosso tempo. Jesus morreu por nós. Mas a lei de Deus não passou e nunca vai passar. A lei serve de proteção para nós. Como assim? O que eu faço na graça está escrito na lei. Porque Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim completar. Quando ele disse cumprir, o significado do cumprir a lei que Jesus falou, significava eu vim completar. Então nós temos que cumprir a lei que está ao redor da graça, nos orientando como viver. Amém, irmãos? Então isso é uma questão que muitos dizem assim, eu não dou ofertas de primícias porque era para o povo de Israel e só no Velho Testamento. Mas é estatuto perpétuo por vossas gerações. Então ninguém é obrigado a dar. Eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês, irmãos. Tem igrejas, se vocês olharem na internet, vocês vão ver muitos pastores dizendo assim, não precisa. Tem gente pregando até contra o dízimo. Tem pastores que pregam até que não tem necessidade de dar o dízimo. Um dia vão se acertar com Deus, porque estão mudando o que está escrito aqui. Então é lei de Deus, é ordenança de Deus. Ou nós cumprimos ou não cumprimos, fica a nosso critério. Mas um dia vamos prestar contas ao Senhor. E se nós quisermos ter o necessário para nós vivermos abençoados e não passar dificuldade, o segredo é estar em obediência a essas leis de Deus. Porque aí todo o mal, ele tem obrigação de tirar daquilo que é nosso. Porque quando você dá a tua oferta de primícias, você está protegendo o resto do teu salário, ou o resto do teu dinheiro, o resto dos teus bens, o resto da tua parte financeira. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Amém? Agora então vamos explicar que Jesus usou dessa bênção das primícias aqui para poder multiplicar os pães. Foi o que eu falei rapidamente também no final da mensagem de terça passada. Então abra a tua Bíblia em João capítulo 6. Glória a Deus. Está um pouquinho difícil para falar, mas vamos conseguir. Olha só, vamos ler João, capítulo 6, todo o capítulo 6 até o versículo 15 se trata desse assunto, mas eu não vou ler tudo. Vamos ler só ali, e daí eu explico tudo, mas vamos ler do versículo 8 e o versículo 9, que diz assim, João 6, 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então, olha só. Jesus estava, como sempre, né? Eu falo isso para vocês, e Jesus sempre estava seguido por multidões. E até vale uma explicação aqui quando a gente fala a respeito de multidões que seguiam a Jesus. Tinha 3 tipos de pessoas nessas multidões. A primeira, vamos dizer assim, a primeira multidão que estava ao redor de Jesus, e que essa seria uma quantidade menor de pessoas, mas que faz parte da multidão, então vamos tratar assim. Então a primeira multidão, ou seja,
Se Jesus estava aqui, ó, vamos dizer que eu estou representando Jesus aqui. Então a primeira multidão que estava perto de Jesus eram os mais próximos, ou os discípulos, aquelas pessoas que eram mais chegadas a Jesus, que não precisavam nem ser os 12, mas aqueles que seguiam Jesus mais de perto. A Bíblia fala de 70, né? Então esse é o número da primeira multidão, aqueles que estavam bem próximos a Jesus e que ouviam declaradamente a voz de Jesus. Porque Jesus geralmente, ele ficava nas praias e a multidão ao redor. Então Jesus ficava no lugar onde o vento batesse contra, para poder levar a voz dele para mais longe. Tá, irmãos? Então aqueles que estavam mais próximos ouviam nitidamente a voz de Jesus. A segunda multidão era aqueles que estavam um pouco para lá, que já não podiam chegar tanto porque aqui tinham os primeiros. E daí eram aqueles que diziam assim: o que ele falou? Me ajude a entender, fale para mim. O que Jesus falou? Eu não escutei. Aí um ia passando para o outro o que Jesus falou. E a terceira multidão, olha só, é uma multidão só, mas que se divide em 3 partes. Essa terceira multidão, então, eram aqueles que estavam só atrás de milagres. Eram os que ficavam mais longe e que estavam ali só para dizer assim: será que vai ter um milagre hoje? Entendido isso, irmãos? Então eles iam, né? Porque eles não estavam ouvindo a voz de Jesus aqui, eles só ouviam quando um ia passando para o outro. Porque não tinha microfone naquela época, não tinha aparelho de som, né? Jesus se utilizava do vento. O vento levava a voz de Jesus, mas não chegava até o final lá da multidão, porque era muita gente. Nesse texto aqui, fala de 5.000 homens, só homens, porque mulheres e crianças não eram contadas. Mas como sempre tem mais mulher em todo lugar, né? Se nós formos observar aqui, tem mais irmãs do que irmãos. Isso é sempre, em todo lugar, sempre tem mais mulheres, né? Quando é feita uma reunião assim, na igreja. Então sempre tem mais mulheres. Então se só homens, a Bíblia diz no final do versículo 10, que tinha quase 5.000, se tinha quase 5.000 homens, vamos imaginar que mulher tinha em 6.000, porque sempre tem mais, fora as crianças. Então os estudiosos, os historiadores afirmam que provavelmente essa multidão aqui, desse texto que nós estamos estudando, era aproximadamente 11.000 pessoas, tá? E essas 11.000 pessoas então, estavam com fome, porque estavam seguindo Jesus já há um tempo. E Jesus disse assim para os discípulos: nós temos que alimentar esse povo. E aí Filipe disse assim: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas só que a Bíblia diz ali no versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus já sabia o milagre que ele ia realizar ali, mas ele falou para ver a atitude dos discípulos. E aí então chegou o André e disse assim: Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. E aí ele ainda disse assim: mas o que é isso, né? Para tanta gente. Então imagine só, aproximadamente 11.000 pessoas, para repartir 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, para praticamente 11.000 pessoas. Então não dava para nada. Mas Jesus sabia o que ia fazer. Então o que ele fez? Quando o André falou isso, né, do menino com os 5 pães, o Espírito Santo, que já tinha mostrado para Jesus, porque eu falei para vocês que Jesus não sabia de tudo enquanto ele estava aqui na sua vida terrena, mas ele vivia por revelação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo falava com Jesus. E quando André disse assim: tem um menino ali com 5 pães de cevada.
Quando André falou isso, Jesus, que conhecia muito bem as leis de Deus, ou a lei de Moisés, como é chamada, ele sabia, se o menino está aqui com esses pães, é porque o pai dele já ofertou no templo, senão eles não poderiam ter feito o pão. Entendido isso, irmãos? Lembra do que eu falei agora há pouco? Que eles só podiam fazer pão depois que levasse a oferta no templo? Então Jesus sabia, ele disse assim, se o menino tem 5 pães aqui, é porque o pai dele já ofertou. E se o pai dele já ofertou, esses 5 pães que o menino tem aqui, tem a bênção das primícias, eu posso multiplicar. Entendido isso, irmãos? Veja só, se o menino não tivesse levado os pãezinhos, é porque o pai dele não tinha feito ainda. Mas ele tinha levado. E ainda diz assim, que era o tempo da Páscoa. Lá em cima no versículo 4 diz a Páscoa estava próxima. E era os dias da festa das primícias, da apresentação da oferta no templo. E quando ele disse, são 5 pães de cevada, Jesus, que conhecia bem a lei, disse, eu posso multiplicar esses pães. Porque esses pães estão debaixo da bênção da multiplicação das primícias. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então Jesus sabia o que ele estava fazendo. E aí o que ele disse? Me tragam esses pães e esses 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes para 11.000 pessoas. E aí o que Jesus disse? No versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, só homens aqui, fora as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Mas olhe bem o que Jesus fez. Jesus tomou os pães e deu graças. Ele pegou aqueles pães de cevada da primeira oferta de primícias lá do lavrador, apresentou a Deus e multiplicou, ou seja, conforme os discípulos iam pegando de dentro dos cestos, cada vez aparecia mais, não terminava. Por quê? Porque estava na bênção das primícias. Mas o peixe não. O peixe não estava debaixo da bênção da primícia, porque o que era a bênção da primícia era a cevada. Então, o que Jesus fez com o peixe? Igualmente, os peixes quanto queriam. Quer dizer, o peixe é como se o peixe tivesse pego carona na bênção dos pães. O peixe entrou junto na mesma bênção, mas a bênção estava no pão. Amém? Entendido? E aí, então, o que é que aconteceu? No versículo 12 diz assim, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Como que Jesus sabia que tinha sobrado? Porque ele sabia que estava na bênção da primícia, da multiplicação. Só com um detalhe, peixe não sobrou. Sobrou pão. Assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Sobrou só o pão, o peixe não sobrou, porque o pão estava na bênção da multiplicação. O que nós aprendemos com isso? Que o símbolo aqui da oferta de primícias, que é o pão aqui nesse texto, a oferta de primícias é aquela que faz sobrar na tua vida. Se você oferta primícias a Deus, olha só, dízimo é uma coisa, dízimo é mandamento, é lei. Oferta, você dá se você quer, o dízimo também, mas você entende o que eu estou falando, né? Tem gente que diz assim, não, eu só dou o dízimo. Tudo bem, pode dar só o dízimo, mas a oferta é a que vai fazer sobrar, a de primícias. Por quê?
Porque está na bênção daquela primícia, daquela promessa de Deus, a primeira. Você está dizendo assim: Senhor, com a minha oferta de primícias, eu demonstro que o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Então Deus sabe disso. E como você demonstrou isso com a tua oferta, Deus vai fazer sobrar. Agora, pastora, mas se o símbolo aí, o pão é o símbolo da oferta da primícia aí que faz sobrar, então o que o peixe era? Nós podemos entender que o peixe aqui, como eu já disse, que pegou carona na bênção do pão, é aquela oferta voluntária que você entrega no culto. Porque essa não sobra, dá certinho. Não faltou peixe, todo mundo comeu. Não faltou peixe. Mas não sobrou. O que sobrou foi o pão, que estava na bênção da primícia. Então eu não preciso ofertar durante o culto, porque se não faz sobrar, eu não vou ofertar. Não é que não seja importante, o peixe teve a sua importância aqui. Mas se você quer a bênção completa de Deus, você dá a primícia, que é o pão, e dá o peixe também. Mas o símbolo da primícia é o pão, é aquela que vai fazer sobrar na tua vida, vai sobrar no teu sustento, que você vai poder melhorar a tua vida, você vai poder encher mais o teu armário, você vai poder, aí entra aquela história que os mercenários, que os falsos profetas pregam. Porque Deus quer te dar um carro zero. Deus quer te dar um carro zero? Ele pode e quer te dar realmente. Mas não é porque você dá R$1.000 que Deus vai te dar um carro zero. É se você trabalhar e ter Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando você der a oferta de primícias, vai sobrar para você poder comprar o carro. Entendido isso, irmãos? Ou qualquer outra coisa na tua vida. Qualquer coisa, não vai te faltar roupa, não vai te faltar calçado, não vai te faltar alimento, não vai te faltar água, não vai te faltar nada, porque está debaixo da bênção da primícia, ou seja, você tirou a tua primícia e deu para Deus. E a minha oferta voluntária é aquilo que faz dar exatamente. Se você der só o peixe, você não vai ter sobra. Ficou entendido isso? Amém, irmãos? Por favor, mais uma vez eu digo, eu não estou ensinando aqui teologia de prosperidade, eu estou ensinando Bíblia. Amém? Deus faz sobrar para quem é fiel, mas não significa que Deus queira te deixar milionário. Não entenda isso, porque eu sou contra essa ideia que entra aí. Deus quer te dar aquilo que você precisa para você viver confortavelmente, sim, sem passar trabalho. Deus não quer que você passe trabalho, mas Deus não te promete riqueza em abundância. Jesus não veio para te deixar rico, Jesus veio para salvar a tua alma. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E eu só preguei sobre isso por causa de todo aquele alvoroço que estava ali, né, da greve dos caminhoneiros ali. Eu achei necessário falar isso para vocês, para você não sentir falta de nada, que o Senhor vai te manter. Tudo que você precisar, o Senhor não vai deixar faltar, se você for fiel a Ele. Ficou entendido então isso aqui, irmãos? Amém? E para encerrarmos, nós podemos ver na Bíblia quem ofertou em primícias. Vou citar aqui apenas 2 exemplos, porque o nosso tempo não dá mais. Mas Abel, ele ofertou as primícias do seu rebanho. E Deus aceitou a sua oferta. Caim ofertou depois. Quer ver? Vamos ver um detalhe. Abra a tua Bíblia. Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. O que é isso? Ele separou a oferta de primícias, o primeiro, mais importante, para Deus. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Desculpe, o versículo que eu quero é o 3, para falar da oferta de Caim, que diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Então, vendo aqui que no fim de uns tempos, então Caim, além de ele ter levado uma oferta de verduras, porque ele tinha o conhecimento de que a oferta tinha de ser oferta de sangue, porque era o símbolo do sacrifício do Senhor Jesus que viria, e ele quis desafiar Deus dizendo, já que você amaldiçoou a terra por causa do pecado, eu vou te dar uma oferta do fruto da terra. Então ele errou nisso e errou em levar no fim de uns tempos, ou seja, mesmo dando a oferta errada, ele não levou primeiro ele comeu, aí o que sobrou ele levou para Deus, no fim de uns tempos. Entendido isso? Então Abel, Deus se agradou, porque diz ali, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, porque Abel trouxe das primícias, mas Caim levou no fim de uns tempos, ou seja, ele não tirou primeiro para Deus, ele tirou primeiro para ele. Outro que nós podemos dar o exemplo aqui também, Abraão, eu já falei um pouquinho aqui domingo, né? Quando Deus pediu o filho dele, Isaque era as primícias da descendência de Abraão, ou seja, era o filho amado dele. E Deus disse, Abraão, eu quero que você me dê teu filho em sacrifício. E Deus não negou, só que Deus não permitiu, Abraão não negou, só que Deus não permitiu que Abraão matasse o filho em sacrifício, porque Deus não se agrada disso. Ele só queria saber se Abraão seria capaz de dar para ele o que era mais importante. E Abraão iria sacrificar o filho. Mas aí você conhece a história, Deus segurou a mão dele, não deixou ele sacrificar o filho. E o detalhe, por que que até hoje Deus protege todo o povo de Israel? Todo o povo judeu é protegido por Deus. Porque quando Abraão não negou Isaque como a sua primícia, aquela bênção da primícia que seria o próprio Isaque, está hoje em cada homem, em cada mulher, em cada criança do povo judeu. Então Deus protege o povo judeu, Deus protege o povo de Israel, porque está debaixo da primícia que Abraão não negou para ele. Ficou entendido isso? Por isso que o povo de Israel é protegido. E é claro, por outros detalhes também, mas principalmente por causa disso aqui. Claro isso, irmãos? E para nós encerrarmos, para aqueles que ainda duvidam e dizem assim, mas no Novo Testamento não fala nada sobre isso. Quer ver? Vamos ver então o que diz em Romanos, capítulo 11, versículo 16, e terminamos daí com esse versículo. Romanos 11, 16, diz assim, Paulo falando, apóstolo Paulo, Novo Testamento. Então, para aqueles que dizem que é só do Velho Testamento, olha o que Paulo está dizendo. E se forem santas as primícias da massa, ou seja, do pão, do que você tem, do teu sustento, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Amém, irmãos? Olha só, Paulo dizendo, e se forem santas as primícias da massa, quer dizer, se você ofertar para Deus o teu primeiro, o teu melhor, daquilo que você recebe de Deus, porque é Deus que te dá, aquilo que você recebe todo mês para o teu sustento, é Deus que te dá. Então, se você der o principal para Ele, Ele vai guardar e abençoar todo o resto que fica na tua mão. Entendido, irmãos? Amém? Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas então me ensine a fazer essa conta aí para eu dar a bênção das primícias do meu salário. Aquilo que eu falei semana passada, o exemplo. Se você receber R$1.000, se R$1.000 for o teu salário, R$100 é dízimo. Com o dízimo a gente não negocia, irmãos, dízimo é dízimo. Aí você quer ofertar a bênção da primícia, você quer estar debaixo dessa bênção, você pega os R$1.000 e divide pelo tanto de dias que tem no mês.
30 dias é o, né? Mas, por exemplo, o mês de maio que teve agora, quantos dias foram? 31, né? Então você pega os R$1.000 e divide por 31. Ah, pastora, mas agora é 30. Então você pega o teu e divide por 30. Em fevereiro, que é 28 dias, você divide por 28. Por quê que a gente orienta essa conta? Por causa que os molhos, os feixes da colheita lá de cevada era diferente. Não era o dinheiro que eles estavam ali, era a parte, eles estavam ofertando o mantimento deles, só que eles não tinham, não era o dinheiro. Hoje nós recebemos o nosso sustento através do pagamento, então é em dinheiro. Então a gente orienta essa conta. Divide pelo tanto de dias do mês que você vai estar dando as primícias de todos os dias. Porque senão, se você quiser dar a primícia de todo dia, você tem que trazer uma oferta todo dia. Então, facilita assim, você divide pelo tanto de dias que tem no mês e entrega ao Senhor. Ah, pastora, mas é muito caro. É caro, irmãos. Deus te dá vida, saúde, dinheiro. E de R$1.000 você dividindo por 30, dá R$33,33. Você acha que é muito dar isso para Deus? Não é, né? Aí você faz a conta conforme o que você recebe. Ficou entendido, irmãos? Então eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas, mas se ainda tiver dúvida, venha me procurar. Tá bom? Amém? E daí semana que vem então, porque como eu falei terça passada, os 2 segredos para a gente não passar necessidade, né? Ser fiel a Deus. Então com dízimos, ofertas, e também vou falar um pouquinho daí semana que vem, do outro que eu disse que ia falar para vocês, que nós devemos amar a nação de Israel e o povo judeu, e orar por Jerusalém. Quem ora por Jerusalém sempre tem proteção de Deus. Então semana que vem eu vou estar falando sobre isso. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. De coração, irmãos, seja fiel ao Senhor, que Ele nunca vai deixar faltar. Pode estar faltando para o mundo todo, mas para aquele que tem a bênção de Deus, não falta.